A história dos judeus Ashkenazi não foi apenas um pequeno capítulo da história judaica. Em vez disso, ela evoluiu para uma das características mais importantes que moldaram a identidade judaica moderna. Essa história acompanhou grandes transformações na política, na cultura e até mesmo nos debates sobre genética e crenças religiosas. Mas quem são exatamente esses judeus Ashkenazes que hoje dominam o cenário político e cultural em Israel e nos Estados Unidos? Estamos lidando apenas com um grupo religioso? Ou será que estamos diante de uma formação étnica híbrida que transcendeu as fronteiras tradicionais? Entre as ruínas dos campos de concentração nazistas e a ascensão do Estado hebreu, e entre a herança da língua Yiddish e os laboratórios genéticos, a história dos Ashkenazim se cruza com trajetórias misteriosas e complexas. Eles alegam descendência dos antigos israelitas, mas os mapas genéticos contam uma história diferente. Eles baseiam sua identidade em um idioma que foi abandonado há muito tempo e em uma cultura que já foi exilada e, ao mesmo tempo, controla os centros de poder no mundo contemporâneo. Então, será que estamos testemunhando a verdadeira continuação de um povo errante? Ou estamos vendo o nascimento de uma nova identidade que foi reprojetada na Europa Central? Neste vídeo, mergulharemos fundo na linhagem Ashkenazi, da Torá aos tártaros, dos bairros judeus na Polônia às universidades americanas, para descobrir os segredos de uma comunidade que sobreviveu à aniquilação quase total e se tornou uma peça-chave na equação do poder global. Fique conosco até o final e não se esqueça de nos apoiar curtindo o vídeo e inscrevendo-se no canal para que você nunca perca nenhum conteúdo novo. O termo Ashkenaz tem raízes bíblicas, remontando a uma figura chamada Ashkenaz, que era um dos descendentes de Noé mencionados no livro de Gênesis. Inicialmente, o nome se referia especificamente a esse personagem bíblico. No entanto, com o passar do tempo, ele foi gradualmente se tornando mais associado à geografia e à cultura dos judeus que se estabeleceram na Europa Central. Essa transformação de uma referência puramente bíblica para um termo etnogeográfico ocorreu gradualmente e, por fim, o termo Ashkenazi passou a designar as comunidades judaicas que se estabeleceram em regiões como a Alemanha e partes da França, onde formaram uma sociedade judaica distinta nessas áreas. A partir daí, os judeus Ashkenazes começaram a se expandir para o leste da Europa, estabelecendo-se em regiões como Polônia, Rússia e Ucrânia. Essas áreas acabaram se tornando os principais centros da comunidade Ashkenazi. Muitos historiadores e pesquisadores observam que esse grupo descende de antigas comunidades judaicas que existiam na Bacia do Reno, a área situada entre a Alemanha e a França durante a Idade Média. Com a crescente perseguição religiosa nessas regiões, os judeus Ashkenazes começaram a migrar para o leste em busca de maiores oportunidades de assentamento e segurança. Essas migrações não foram apenas realocações geográficas, mas também respostas a desafios econômicos e religiosos. As comunidades judaicas da Europa Central enfrentaram restrições sociais e econômicas que levaram muitos de seus membros a buscar uma vida melhor nos territórios orientais. Foi a partir desse movimento que começou a longa jornada dos Ashkenazim, que moldaria sua cultura e presença na Europa Oriental e os transformaria em um dos componentes centrais da identidade judaica naquela região. Uma das características mais importantes dos judeus Ashkenazes é seu idioma exclusivo, o Yiddish. O Yiddish representa uma mistura distinta do alemão e do hebraico, com elementos adicionais extraídos dos idiomas eslavos. Ele é escrito usando o alfabeto hebraico, o que significa que não é apenas uma ferramenta de comunicação, mas também um portador do patrimônio cultural, religioso e literário Ashkenazi. Durante a Idade Média, o Yiddish tornou-se um instrumento fundamental para a transmissão dos valores judaicos, seja por meio da literatura, da música ou do teatro. O Yiddish era particularmente notável por expressar o espírito popular do povo. Ele foi moldado pelas culturas locais nas quais os judeus Ashkenazes viviam em toda a Europa, mas também manteve suas raízes linguísticas e religiosas hebraicas. Dessa forma, o Yiddish funcionou como uma ponte entre a herança espiritual judaica e as realidades cotidianas da vida na diáspora, refletindo tanto a continuidade quanto a adaptação na era moderna. Apesar do declínio do uso do Yiddish entre as gerações mais jovens de judeus Ashkenazes,
o idioma continua a ser usado ativamente em muitas comunidades judaicas ortodoxas, onde é considerado um idioma vivo. Ele é usado em escolas religiosas, reuniões comunitárias e eventos sociais. Esse uso contínuo reflete o compromisso inabalável das comunidades askenazes com sua identidade cultural e religiosa, mesmo quando outros idiomas judaicos que antes eram difundidos foram desaparecendo gradualmente com o tempo. O Yiddish não é apenas um idioma falado, ele é parte integrante da identidade cultural ashkenazi. Ela serviu como um meio para expressar a vida cotidiana, os pensamentos e a expressão artística. A literatura Yiddish, em particular, era rica em contos populares que transmitiam as experiências, os sofrimentos e as alegrias do povo askenazi, tornando-a um componente inseparável da herança literária dos judeus na Europa. A cultura ashkenazi também se distingue por um rico patrimônio artístico e musical que reflete a profundidade espiritual e humana dessa comunidade que viveu por longos períodos na diáspora. A arte e a música eram meios essenciais de preservar a identidade ashkenazi e criar conexões entre diferentes gerações, especialmente em meio ao sofrimento contínuo e à dispersão forçada. A música, em particular, desempenhou um papel fundamental na expressão da alegria, da tristeza, das aspirações religiosas e das esperanças sociais vivenciadas pelas comunidades judaicas ashkenazi. A manifestação mais proeminente dessa herança é a música klezmer, que se originou nos bairros judeus do leste europeu. O klezmer representa uma fusão única de melodias religiosas judaicas com ritmos folclóricos europeus. Essa música transmitia emoções complexas e muitas vezes contraditórias, expressando alegria e celebração, por um lado, e a dor e a saudade, por outro. A música klezmer era uma parte inseparável das celebrações e eventos sociais judaicos, seja na vida cotidiana ou durante cerimônias religiosas. Ele refletia aspectos da tradição popular e simbolizava as preocupações e a resistência da comunidade diante dos desafios da vida em diáspora. Além da música, a literatura ashkenazi escrita em Yiddish era um componente vital da expressão cultural. A literatura serviu como um meio para transmitir contos folclóricos, reflexões religiosas e críticas sociais que refletiam as dificuldades da comunidade ashkenazi no exílio. Escritores proeminentes como Shalom Aleikum e El Peretz desenvolveram essa corrente literária que não se limitava a expressar o sofrimento, mas também proporcionava esperança e sonhos. A literatura Yiddish atuou como uma ponte entre as gerações, transmitindo valores culturais e religiosos para a próxima, ajudando assim a preservar a identidade ashkenazi ao longo dos séculos de diáspora. A cultura judaica ashkenazi se distingue por uma rica herança de costumes e tradições que refletem uma longa história de vida na diáspora. No entanto, alguns desses costumes são considerados controversos tanto na própria comunidade judaica quanto em sociedades não judaicas. Uma das práticas mais proeminentes é a abordagem rígida do casamento. Algumas seitas ashkenazes, especialmente as mais religiosas, preferem que os casamentos sejam limitados à comunidade ashkenazi, enfatizando a linhagem judaica clara. Isso demonstra o desejo de manter a pureza religiosa e étnica e torna socialmente indesejável o casamento fora da fé judaica ou mesmo o casamento com judeus de outras seitas. Além disso, muitos insistem que os casamentos sejam realizados de acordo com a lei judaica em um ambiente religioso conservador. Como resultado, os casamentos civis ou interreligiosos geralmente são recebidos com forte desaprovação. Outra tradição notável é a preferência em algumas comunidades ashkenazi por consultar apenas médicos judeus. Motivados pela confiança compartilhada em valores religiosos e culturais comuns, os pacientes geralmente preferem médicos que entendam sua formação religiosa, principalmente nos casos em que a fé se cruza com as escolhas médicas. De uma perspectiva externa, essa prática pode parecer insular ou resistente a abordagens puramente científicas. Em termos de dieta, as leis kosher desempenham um papel central. Os judeus ashkenazes aderem a regras rígidas, como evitar carne que não seja ritualmente abatida e seguir práticas dietéticas específicas durante determinados períodos, como a Páscoa, quando o pão comum é substituído por matzá. Essas restrições alimentares podem ser um desafio para algumas pessoas, principalmente para aquelas com problemas de saúde ou dificuldade de adaptação. A culinária ashkenazi também é conhecida por seus pratos tradicionais, como o kugel, que geralmente combina ingredientes incomuns em pratos doces e salgados simultaneamente. A educação é outra área de controvérsia.
Grandes segmentos das comunidades Ashkenazi conservadoras mantêm escolas religiosas tradicionais que se concentram muito nos estudos da Torá e do Talmud, negligenciando as matérias modernas. Essa abordagem gera um debate interno entre aqueles que desejam preservar a identidade religiosa e resistir à modernidade, e aqueles que veem a necessidade de incorporar as ciências contemporâneas para se preparar melhor para a vida no mundo mais amplo. Mesmo em celebrações, os rituais Ashkenazi podem às vezes parecer incomuns para pessoas de fora. Durante o Hanukkah, jogos como o Dreidel são usados para fortalecer os laços familiares, mas alguns críticos argumentam que eles desviam a atenção do significado religioso mais profundo do feriado de Yom Kippur. Portanto, algumas seitas aderem a um jejum extremamente rigoroso e ao afastamento completo do mundo exterior, levantando discussões sobre o rigor excessivo e se essas práticas são apropriadas na era moderna. Nos últimos anos, estudos genéticos revelaram resultados fascinantes sobre as origens étnicas dos judeus Ashkenazi. Por muito tempo, acreditou-se amplamente que sua ascendência remontava principalmente aos israelitas do Oriente Médio. Entretanto, as análises genéticas revelaram um quadro muito mais complexo. A composição genética dos judeus Ashkenazi tem duas assinaturas que refletem as influências do Oriente Médio e da Europa. Essa descoberta ilustra uma mistura genética que reflete a complicada história dessa comunidade, moldada ao longo dos séculos por várias migrações e interações com populações vizinhas. Estudos indicam ainda que aproximadamente 80% das linhagens maternas Ashkenazi são originárias de mulheres europeias que se converteram ao judaísmo. Embora as linhagens paternas geralmente mostrem influências mais fortes da região do Oriente Médio, essa mistura de ascendência oriental e ocidental destaca o impacto recíproco entre os judeus Ashkenazi e as sociedades europeias em que viviam. Ele demonstra como essa comunidade interagiu, se adaptou e se integrou ao seu entorno ao longo dos séculos. Essa descoberta desafia noções mais antigas de que os judeus Ashkenazi são cultural ou geneticamente isolados. Em vez disso, apresenta uma longa história de integração e influência mútua entre o leste e o oeste, revelando uma comunidade moldada não apenas por sua herança bíblica, mas também por séculos de interação, adaptação e mistura genética entre os continentes. Após o estabelecimento do Estado de Israel em 1948, os judeus askenazes tornaram-se parte fundamental da estrutura política, econômica e cultural da nova sociedade. Embora sua população atual em Israel não ultrapasse 32% do total da população judaica, sua influência foi e continua sendo substancial na formação das trajetórias políticas, econômicas e sociais do país. Os judeus askenazes ocuparam vários cargos políticos de alto escalão, incluindo o cargo de primeiro-ministro e funções de segurança sênior. Eles também desempenharam um papel fundamental no desenvolvimento das elites acadêmicas e da mídia, ajudando a moldar o cenário intelectual e cultural de Israel. Entretanto, apesar desse claro domínio em vários setores, sempre houve críticas internas na sociedade israelense em relação ao preconceito institucional que favorece os Ashkenazim em detrimento de outras comunidades judaicas, como os judeus sefarditas de origem espanhola ou norte-africana e os judeus Mizrahi, judeus de origem do Oriente Médio. O debate sobre a distribuição desigual de oportunidades e recursos entre os Ashkenazim e outros grupos persistiu ao longo do tempo, afetando as relações sociais e políticas na sociedade israelense. Embora tenha havido algum progresso na abordagem dessas disparidades, a questão continua sendo objeto de discussão e crítica contínuas em Israel até hoje, refletindo a complexa interação entre etnia, poder e identidade no país. Nos Estados Unidos, os judeus askenazes representam o maior segmento da comunidade judaica, sendo responsáveis por aproximadamente 63% dos judeus americanos. Eles se concentraram em grandes cidades, como Nova York, Chicago e Los Angeles, onde desempenharam um papel central na formação da vida cultural e social. Essa comunidade Ashkenazi, que começou nos Estados Unidos como um grupo de imigrantes que fugiam da perseguição religiosa na Europa, transformou-se gradualmente ao longo do tempo em uma força poderosa e influente em vários setores. Nos últimos 2 séculos, os judeus askenazes dos Estados Unidos obtiveram sucesso significativo em diversos campos, incluindo política, artes, mídia e educação.
Eles desempenharam um papel essencial na formação da imagem do judeu americano contemporâneo e contribuíram substancialmente para questões sociais e políticas em nível nacional e internacional. Além disso, eles foram fundamentais para apoiar o Estado de Israel de várias maneiras, o que influenciou as políticas americanas em relação ao Oriente Médio. Essa transformação de um grupo de imigrantes marginalizados em uma importante força social e política reflete a capacidade dos judeus asquenazes de se adaptarem a novas circunstâncias e prosperarem em ambientes diversos. Suas conquistas lhes permitiram construir uma vasta rede de conexões e influência, solidificando sua presença como uma comunidade proeminente e dinâmica nos Estados Unidos. Apesar das conquistas históricas dos judeus Ashkenazi, eles enfrentam desafios modernos que exigem adaptação constante. Um dos mais proeminentes desses desafios é a ameaça de desaparecimento do idioma Yiddish. As gerações mais novas de judeus asquenazes estão cada vez menos interessadas em aprender Yiddish, colocando esse idioma único em risco de extinção. O Yiddish já foi um componente essencial da herança cultural asquenazi, mas com a crescente ênfase no hebraico ou nos idiomas locais, ele perdeu muito de sua proeminência nas comunidades modernas. Além do declínio linguístico, os judeus Ashkenazi enfrentam o desafio de equilibrar a identidade judaica tradicional com as demandas do mundo moderno. Enquanto alguns se esforçam para preservar os antigos costumes e rituais judaicos, outros sentem a necessidade de se adaptar à globalização e à modernidade. Isso cria uma luta interna sobre como integrar identidades múltiplas, às vezes conflitantes. Outro desafio significativo diz respeito a questões de saúde genética. Pesquisas médicas identificaram determinadas doenças genéticas que são mais prevalentes entre os judeus Ashkenazi, como a doença de Tay-Sachs e o câncer de mama relacionado à barca. Essa situação fez com que as comunidades médicas dessem maior ênfase a essas condições, desenvolvendo programas de triagem precoce direcionados especificamente para as populações Ashkenazi. Esses desafios genéticos, culturais e relacionados à identidade fazem parte de uma realidade moderna complexa, exigindo que os judeus Ashkenazi encontrem um equilíbrio delicado entre a preservação de sua herança e o enfrentamento das demandas da vida contemporânea. Concluindo, a experiência dos judeus Ashkenazi continua sendo um elemento fundamental para a compreensão das complexidades da identidade judaica. Eles formaram um componente central da história judaica moderna, contribuindo significativamente para moldar suas características culturais e sociais. Examinar sua jornada é, portanto, essencial para obter uma compreensão mais ampla do judaísmo contemporâneo como um todo. E com isso, chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a chance de ficar atualizado com todo o nosso conteúdo mais recente. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para que você nunca perca nada de novo.